Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa missão é aproveitar cada oportunidade para semear o amor, por meio de palavras e atitudes. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais o Senhor Ele vive perto de nós, mais Ele controla os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E assim, aonde existia escuridão, agora começa a existir luz. E através da forma que nós vivemos, outras pessoas têm a oportunidade de ver a mudança dentro da nossa vida, tudo isso graças a Deus. E cada vez que nós nos relacionamos com essas pessoas, nós temos a oportunidade tanto de pregar o Evangelho quanto de testemunhar. E por nós termos passado pelo mesmo processo de conversão e termos vivido grande parte da nossa vida na escuridão, nós conseguimos identificar as pessoas que estão com a presença do Espírito Santo e as que não estão. Estar com o Espírito Santo é uma questão de obedecer aos pensamentos que Deus coloca dentro do nosso coração. Se eu desobedeço esses pensamentos, é o pecado tomando conta de mim, e certamente que eu fiz isso ou para buscar os meus próprios interesses, ou porque eu tenho feridas que ainda eu não deixei Deus cuidar, ou não cheguei ainda na palavra de Deus que me demonstra que aquilo está errado ainda. Então a palavra ela serve justamente para isso, para purificar a nossa mente e o nosso coração, e nós precisamos sempre nos arrependermos de tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós vivemos longe de Deus é o erro. E isso pesa dentro do nosso coração, pesa dentro dos nossos dias. E se você está vivo, é porque Deus ainda está querendo te dar uma oportunidade para se salvar. E para que a sua vida ela comece agora a fazer sentido, para que você possa anunciar o Evangelho a outras pessoas. Da mesma forma que você está recebendo essa mensagem hoje, porque algum dia eu tive a graça de encontrar com Jesus. Assim também você vai ter a mesma graça e essa mensagem ela vai ser empurrada para frente para outras pessoas. E isso tem sido acontecido desde que Jesus veio. Essa mensagem ela é passada de um para o outro, independente de como a pessoa vivia, independente do que a pessoa era. Não existe os escolhidos, mas existe os remidos, aqueles que aceitaram que Jesus é o caminho. Não adianta nada eu saber o nome de Cristo, se na hora de viver aquilo que o Senhor me ensina, eu escolho fazer da forma que todo mundo faz. Nós falamos bastante esses dias sobre comportamento, sobre a batalha na nossa mente, sobre os nossos sentimentos e tudo mais. Mas tudo isso só vai nos preparando para o dia a dia, que é a nossa missão, que é o quê? Ajudar outras pessoas a encontrarem a luz também. Se a gente vai lá em Colossenses 4, versículo 2, 3, 5 e 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Quem está conversando conosco? Paulo. Uma coisa apenas para que a gente saiba, essa igreja de Colossos, né? Ela não foi fundada por Paulo, mas por Epitáfras. Então ele mandava cartas também ajudando. Todas as pessoas, elas participam da obra, umas ajudando as outras.
Paulo tinha uma rede de pessoas que ajudavam ele. No começo, quem ajudou Paulo a entender o que Cristo queria? Barnabé. E depois eles brigaram no meio por causa de Marcos. E assim a gente vai olhando e vai vendo que são pessoas que têm pontos, que têm visões e que têm sentimentos. E tá tudo bem. No final vai acontecer aquilo que Jesus quer. No final vai acontecer aquilo que o Espírito Santo coloca na mente dessas pessoas. E graças a Deus, nós temos um testemunho dessas pessoas para poder basear os nossos sentimentos e as experiências que eles tiveram com as experiências que nós vamos ter. Porque a vida ela está acontecendo, a batalha do mesmo jeito. A nossa volta pode estar mais tecnológico, mas dentro de nós, quando você começa a ler a Bíblia, você percebe que as pessoas tinham as mesmas dúvidas, os mesmos sofrimentos, os mesmos anseios, os mesmos desejos. E se nós já sabemos como são as armadilhas de Satanás, para que eu vou continuar me entregando a elas? Para que eu vou continuar vivendo uma vida longe de Deus, se eu sei que o final dessa vida não vai ser bom? O salário do pecado é a morte. Todos nós vamos morrer? Todos nós vamos. Mas a questão é, e depois? Hoje você pode não crer que exista um depois, achar que você vai virar um verme e que vão te comer. Eu achava isso, tá? Quando eu não acreditava em Deus. Tanto que quando eu ia num velório ou alguma coisa, eu não sabia como consolar as pessoas. Porque para mim a pessoa, ou ela aproveitou o que tinha para aproveitar, se não aproveitou, não aproveita mais. E hoje eu creio em algo diferente. Que isso não acaba ali. Isso é só um processo que todos nós vamos ter que passar. E faz parte da vida, justamente para a gente entender que esta vida ninguém vai levar nada. Que essa vida ela é passageira e que a nossa missão ela é urgente, ajudar todas as pessoas a despertarem. Esse não é um papel da igreja não. Deus não está te levantando para você terceirizar a sua obrigação, mas todos nós nos apoiamos para poder acolher todas as pessoas. Continuem firmes na oração. A oração é a conversa com Deus, é o responder os pensamentos que o Espírito Santo coloca dentro de mim. Quando você fica em silêncio, quando você está pensando, não fica uma voz dentro da tua cabeça? Se for o Espírito Santo e você estiver conversando com essa voz, você já está conversando com Deus. Você já está fazendo aquilo que Deus quer. Então lembra sempre que orar é conversar com Deus. Orar não é ficar repetindo palavras. Orar não é sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito. Nós fazemos uma oração repetitiva? Sim, ela é sempre igual no começo. Mas eu falo ela uma vez. Como nós fazemos o Pai Nosso muitas vezes. Eu uso essa oração para mim entrar, digamos que no espírito da coisa. Para meu corpo e a minha mente entender, olha, a partir de agora quem vai tomar conta é o Senhor. A partir quando acabar essas palavras, você está entregando para Deus o teu tempo, a tua voz, o teu coração, já não existe mais você. Você não vai mais pensar no que é teu, que você teve uma vida nem nada, mas vai usar todas as experiências que você teve com Deus para poder partilhar. Tanto que o devocional ele não é feito de forma que qualquer pessoa faria, como se fosse um script, um roteiro. Não existe o roteiro, não existe script. Existe uma frase que Deus colocou no coração e 2 versículos da Bíblia que comprovam que aquela frase ela está de acordo com os pensamentos do Senhor e a minha vida e tudo aquilo que Deus já fez e Deus coloca. E é assim que as coisas acontecem, de um coração para outro. Então eu tenho que continuar firme na oração. Orar é algo de todo dia. Se você está ali assistindo um filme, você vai passar 1, 2 horas, você não vai estar orando, você vai estar prestando atenção no filme. Se você está dentro de um bar, se você está dentro de uma roda que o pessoal está ali bebendo, se você está fazendo coisas, ouvindo música circular, certamente que você não vai estar orando nem pensando na tua vida. Então todas essas distrações, elas afastam o Espírito Santo para longe de nós. Diferente quando eu estou ouvindo um louvor, que eu estou prestando atenção na letra, muitas vezes eu estou até chorando, ouvindo outra pessoa cantar e aquilo está me curando. Eu estou pensando em Deus, eu estou pensando na minha vida, você está ouvindo o devocional, está fazendo a mesma coisa, você está lendo a palavra de Deus, está fazendo a mesma coisa. Se você está evangelizando, está fazendo outras coisas, então isso você está gastando tempo em Deus, na presença de Deus e certamente você vai se sentir alegre, vai se sentir feliz, vai se sentir amado e vai se sentir bem. Diferente das outras coisas que talvez distraiam a tua mente, só que não traz nada para dentro do teu coração.
não te fazem pensar no reino de Deus, não te fazem pensar na brevidade da vida, não te fazem pensar no pecado, não te fazem pensar que você tem uma missão. Você apenas gasta tempo. Antigamente eu gostava muito de computador, eu gosto de computador, mas de jogar, de fazer. Hoje eu começo a olhar aquilo e falar, mas quanto tempo não foi jogado fora? Então hoje a oportunidade que eu tenho quando eu não estou trabalhando ou fazendo as coisas é de poder me aproximar cada vez mais de Deus, de poder ter cada vez mais comunhão em Deus, porque eu sei que isso tranquiliza a minha mente e o meu coração. Então se eu posso buscar algo, eu não busco algo para me distrair, mas eu busco algo para me aproximar. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem. O que será que ele está dizendo? Por que eu tenho que estar alerta? Porque às vezes eu vou estar orando da forma errada. Às vezes o diabo ele vai estar colocando coisas na minha cabeça. Da mesma forma que quando ele caminhou com Jesus, ele ficava colocando coisas, querendo coisas. Eu tenho que tomar cuidado com a forma que eu oro. Será que aquilo que eu estou pedindo, o Espírito Santo pediria? Porque Deus fala que quando nós não sabemos como orar, é o Espírito que intercede por nós. Então, será que a minha oração está alinhada a Deus? Eu tenho que prestar atenção nessa conversa. Se eu estou conversando sobre amor, se eu estou conversando sobre evangelização, se eu estou conversando sobre oportunidades ou se eu estou querendo algo desse mundo. Se eu estou querendo mudar as pessoas para elas me servirem. Porque a partir do instante que eu acho que o outro precisa mudar para mim não sofrer, eu não conheço a Jesus. Porque Jesus me capacita a andar mesmo num vale. Das sombras da morte, nada temerei e nada sentirei, porque se eu não influencio os meus sentimentos para ruim, ele não vai influenciar nada na minha vida. E nós temos que tomar cuidado nisso, porque nós gostamos de arrumar sempre um culpado. Ah, foi o meu pai que fez, foi minha mãe que fez, foi minha mulher que fez, foi meu filho que fez, foi meu chefe que fez. Não foi ninguém que fez. Se eu não suporto as pessoas, talvez esteja faltando oração. Talvez eu precise gastar mais tempo. E é aqui que eu falo sobre a bagagem espiritual. É aquilo que no dia a dia nós colocamos Deus em tudo que nós fazemos. E quando nós ajudamos pessoas, nós somos curados também. Não pensa que você vai ter um ponto que você vai estar pronto. Porque um pouquinho de luz que a gente acende na escuridão, outras pessoas já podem ver. Quem vive na escuridão total, se você tivesse um palito de fósforo na mão, já ia ser de luz. O problema é quanto tempo dura a tua luz. Quanto tempo você consegue se manter focado nisso? E Deus colocou não só a mim, Ele confiou diversas pessoas a você também, dentro da tua família, dentro da tua casa, dentro do teu ciclo de amizade, dentro das oportunidades que você tem. Deus Ele coloca pessoas e coloca pensamentos, mas quem está afim de obedecer? Deus pediu para amar Ele sobre todas as coisas e o próximo. Amar o próximo é dividir o Jesus que está dentro do teu coração. Então eu tenho que estar alerta a esses pensamentos, dando graças a Deus, sendo agradecido a Deus pelo quê? Pela oportunidade de poder servir. Então viver em oração não é acordar durante a quaresma às 4 da manhã. Cadê os 4 da manhã agora? Acabou? Não tem mais ninguém das 4 da manhã? Só fica eu aqui. Cadê o resto do pessoal? Cadê os que oram na madrugada? E aqui vem o ponto, eu faço isso não é porque eu sou melhor que alguém, porque desde lá de trás eu já fazia quando não tinha ninguém. O que eu vivo hoje, eu já vivo não é de hoje. Talvez você esteja descobrindo hoje isso, mas para mim isso não é novo. Essa é a forma que eu aprendi com Deus, é assim, o Senhor Ele me acorda. E aí, vamos? Eu posso dizer vamos ou, eu quero dormir um pouquinho mais. Você escolhe. Eu não estou aqui para obrigar a fazer a ninguém nada. Se nem Deus te convence, quem sou eu para te convencer? Eu estou aqui para dar um testemunho. Eu estou aqui para trazer esperança àqueles que já não têm mais esperança. Aqueles que querem um caminho e nunca encontraram. Aqueles que estão perdidos como eu estive um dia. Aqueles que estão tristes, deprimidos, que não sabem o que fazer da vida. É para essas pessoas. O Evangelho ele serve para quem quiser aceitar. Ele não é uma imposição a todas as pessoas. E olha o que ele pede. Ore também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem. Só tem um problema aqui. Paulo estava preso. Por que Paulo não pediu para que ele fosse libertado? Não, ele pediu, olha, eu gostaria de poder pregar a mensagem. Eu poder cumprir o meu propósito.
E isso é importante, que às vezes a gente tem que entender que nem sempre eu vou estar orando para Deus mudar o que está acontecendo, mas para que Ele permita que eu possa pregar ou que eu possa anunciar a mensagem cada dia a mais e mais pessoas. E isso já tem perto de você. E a mensagem trata do quê? Do segredo de Cristo. E qual era o segredo de Cristo? Que todos aqueles que acreditam em Jesus têm a oportunidade de ser salvos, porque antes eles acreditavam que era apenas os judeus. Mas não, a graça foi se estendida a todos nós, pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Paulo, ele pregou tanto a mensagem ao ponto de incomodar as autoridades, né, as igrejas da época, né, os fariseus, os saduceus, né, os jebuseus e todas aquelas doutrinações que existiam, que eram baseadas no Antigo Testamento. E beleza, sem problema nenhum. Só que a mensagem que ele pregava era tão louca que incomodava essas pessoas, não pela mensagem em si, mas pelo poder que ela trazia. Porque pessoas eram curadas, mortos eram ressuscitados, cegos voltavam a ver, os coxos voltavam a andar, os leprosos que viviam à beira da cidade tinham uma nova oportunidade de viver. E é sobre isso que às vezes nós temos que entender. O Evangelho é sobre ressurreição. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. O que ele está falando aqui? Evangelizem, sejam sábios. A sabedoria vem da onde? Vem da palavra, vem de Deus. Na sua maneira de agir, as pessoas estão sempre nos observando. Elas esperam mais da gente, por nós sermos cristãos. E é por isso que a igreja, muitas vezes, ela é julgada de todo tempo, porque se espera mais de um crente do que de um não descrente. Agora, se eu me comporto como as pessoas que não creem, a gente faz um escárnio no nome de Deus. Então eu sou um representante de Deus e eu tenho que me sentir como isso, como alguém que representa o próprio Cristo, e eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para pregar a mensagem para aqueles que não creem. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. O que você conversa com as pessoas? É fofoca? É notícia? É jornal? Eu estou dizendo, você não pode falar disso? Não. Mas pensa sempre numa coisa. Aquela pessoa que está ali na tua frente, ela nunca viu a Jesus. Ela não conhece o teu testemunho. Ela não sabe o que Deus fez dentro do teu coração. Ela não sabe os sentimentos e ela não tem a sabedoria que você tem. Você é a única oportunidade dela encontrar o Senhor. E talvez você encontre essas pessoas todos os dias e não fala nada, não ajuda em nada. Por isso que eu tenho o costume de dar uma Bíblia para as pessoas, e assim outras pessoas também criaram esse costume. Porque quando você dá uma Bíblia é um lembrete. Olha, se a tua vida não estiver bem, esse livro pode te ajudar. Existe um Deus que te ama, que Ele te procurou, que Ele te buscou, que Ele te deu a oportunidade e ela está na tua mão. A partir do momento que nós lemos a palavra de Deus, Deus vive dentro de nós e os nossos pensamentos mudam e a maneira de agir muda. Todas as pessoas onde eu tenho a oportunidade, eu prego ao Senhor, mas eu já não chego pregando. Eu vou conversando, eu vou vendo quando eu acho uma brecha, que a pessoa reclama de alguma coisa, ou ela diz algo, o Senhor ele falou, aqui é o ponto que nós vamos entrar. E nós vamos conversando, falando, sempre de forma agradável, sempre prestando atenção nos sentimentos. Como você estava antes da gente começar a conversar? Como você está se sentindo agora? Mudou alguma coisa? Mudou. Cara, a gente só conversou, só falou de Jesus. Então, você imagina o que Deus pode fazer por você se você buscar Ele todos os dias. E quem convence a outra pessoa sou eu, porque eu sou um bom pregador, ou porque eu tenho conhecimento sobre a palavra? Não. Quem convence é o Espírito Santo. Eu posso ficar ali. No passado, a pessoa podia ficar falando para mim horrores. Eu não ia aceitar, porque a minha mente ela estava fechada na escuridão e eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Por quê? Porque meu coração não queria receber a Jesus. Meu coração não queria estar perto de Deus porque eu nem sabia o que era Deus. Então o nosso papel é esse, é mostrar que existe um Deus que nos ama, é mostrar que existe através do arrependimento uma outra vida, é mostrar que todos nós erramos e todos nós somos pecadores e todos nós vamos continuar errando longe de Deus, que às vezes nós temos expectativas erradas sobre as pessoas e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Então não tem uma forma, não existe um jeito, esse vai ser, você vai ter que fazer assim. Cada pessoa é única,
Cada pessoa é especial à sua maneira. Então cada um tem uma dor diferente, cada um tem um trauma diferente, cada um tem uma crença diferente, cada um o diabo colocou uma coisa diferente dentro da cabeça, mas todas se destroem através da palavra de Deus. Se a gente continua lendo lá em Lucas 6, versículo 27 a 31, a palavra do Senhor diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que a leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um o que lhe pedir alguma coisa, e o que alguém tirar. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a vocês. Quem está conversando conosco aqui? Jesus. Esse pensamento ele é totalmente fora do padrão. Tanto que a primeira vez que eu li esse versículo na Bíblia, eu falei, está errado. Esse cara tá louco. Não, olha o que ele tá pedindo. A vida inteira eu aprendi que se alguém batesse em mim, era para mim bater de volta. Agora o cara tá falando essas coisas, tá errado. Isso não é possível. Inimigo, amar inimigo eu destruo. Não é assim não. Inimigo eu tenho que punir, eu tenho que bater. Eu vou explicar uma coisa para vocês, que eu só fui aprendendo com o tempo. O que Deus ele fala não é o que eu posso fazer longe dele, mas é o que eu faço com ele. Para mim poder chegar nesse nível, eu tenho que estar tomado pelo Espírito Santo. Eu já tenho que ter que arrependido dos meus pecados e eu tenho que entender que não vale a pena viver longe de Deus. Que a justiça desse mundo ela não é justa e ela não vale nada. Então, às vezes você se sente injustiçado e realmente você está sendo, porque aqui não existe justiça. O único que pode dar aquilo que nós precisamos é o Senhor. E a graça de Deus é a satisfação. Você pode ficar aí revidando, batendo, xingando, falando, maldizendo, beleza, vai continuar triste e amargurado. Ou você pode viver aquilo que Jesus ensina e se sentir bem independente. Porque quando você para pensar no que os outros vão pensar, você está esquecendo uma única pessoa, Deus. Se eu amo Deus sobre todas as coisas, primeiro eu paro para pensar no que Deus vai pensar. Depois todo o resto se torna insignificante. Porque se eu estou pensando da forma que Deus pensa, o resultado da minha vida é amor. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Está dizendo para quem? Para quem está ouvindo. Quem estava ouvindo a ele lá? Os discípulos e algumas pessoas que estavam ouvindo ele pregando. Amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Aí vem a pergunta, por que aquela pessoa se tornou meu inimigo? Por que eu incomodo tanto essa pessoa? Porque o diabo ele quer que todo mundo se destrói. O diabo ele vai colocar dentro de nós pensamentos e sentimentos onde nós temos uma certeza a qual nós precisamos machucar as pessoas, nós precisamos odiar as pessoas, porque eu fico preocupado com o que os outros vão pensar, ao invés de se preocupar no que Deus vai pensar. E assim ele toma o meu corpo, e assim eu acabo construindo sentimentos e desejos que não vêm de Deus, sempre se baseando em posses e nos meus próprios interesses. E Deus disse, você vai ter que amar todas as pessoas, você não. Quando eu estiver com você, você vai ter um poder que antes você não tinha. Ao invés de você ficar sentindo ódio, você vai começar a sentir amor. E façam o bem para os que odeiam vocês. Eu vou ficar fazendo coisa para prejudicar as pessoas? Não, eu vou sempre ajudar. Independente do que essa pessoa possa ter feito ou a forma que ela possa ter errado. Eu tenho sempre certeza que se ela tivesse com Jesus Cristo, ela não teria feito as mesmas coisas. E nós sabemos que não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra os espíritos que se espalham pelas mentes das pessoas. E a primeira pessoa que o diabo possuiu fui eu. O primeiro que errou fui eu. Então eu não tenho que ficar olhando o que os outros fizeram. Eu não tenho que ficar procurando um culpado, independente do que eles fizeram. Eu vou ter que amar essas pessoas. Eu vou ter que fazer o bem para essas pessoas, independente. Não existe uma condicional onde você fala, mas daqui em diante eu vou fazer mal. Você não vai fazer mal. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam. A Ana está pedindo demais. A pessoa ela quer me destruir e Deus está falando para mim desejar o bem. Eu deveria desejar o bem para quem me ama. Para quem não me ama. Você entende que Deus ele não varia?
O caráter de Deus, ele não muda de acordo com as pessoas. Quando eu tenho que pregar, eu prego para qualquer um, independente. Eu não falo assim, esse eu não vou anunciar a mensagem porque eu não gosto. Esse eu não vou... Se Deus me colocou na oportunidade, eu aproveito. E eu percebo que todas as pessoas que ao longo da minha vida eu tive algum tipo de desentendimento, foi por falta de sabedoria, foi por falta de compreensão, foi por não entender que aquela pessoa, muitas vezes, ela estava precisando de Jesus. E agora eu tenho a oportunidade de mostrar para essas pessoas que existe algo diferente, que o poder que nós temos não está em nós, mas está em Cristo. Ao invés de ficar reativo, brigando, discutindo, tendo a razão, xingando e não sei o que, falando mal, fazendo fofoca, perseguindo, cara, já não me importo mais com essas pessoas. Porque se é Deus que está dentro de mim, olha o que ele pede: e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Então vai ter quem maltrata? Vai ter gente que não gosta? Vai, mas eu não vou me vender a isso. Não vai ser contra mim que eu vou lutar. E aqui começa a existir algo que às vezes a gente não entende. Sempre que Jesus encontrava um endemoniado, o demônio não vinha perto dele. Os demônios saíam de perto dele. Quando você estiver tomado por Jesus, você vai ver que esse tipo de situação elas vão cada vez acontecer de forma menos frequente. Das pessoas gritarem, das pessoas xingarem, das pessoas fazerem porque você está com a autoridade de Jesus dentro de você. E nesse mundo espiritual, o diabo sabe quem ele pode vir ficar infernizando e quem ele não pode. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Você vê que o ponto saiu tanto da escalada para uma pessoa vir querer agredir. Eu vou revidar? Não, eu vou ficar quieto. Eu sei que, a princípio, parece que eu tô ficando com a culpa, o que os outros vão pensar, isso é sinal de fraqueza, sinal de covardia. Lembra sempre que aquele corpo que essa pessoa tá agredindo tá tomado pelo Espírito Santo. Lembra sempre o que aconteceu com Jesus. Ele foi crucificado? Foi. Mas Jesus, ele ressuscitou. E não só ressuscitou, mas criou uma glória e construiu um nome que está acima de todo nome por obediência a Deus. E esse é o galardão que nós vamos receber do Senhor. Não é ficar discutindo. Agora, eu também não estou falando para você viver uma relação abusiva onde você apanha todos os dias. O que eu estou dizendo é, você escolheu esse bêbado ou essa drogada, ou isso seja lá o que for, tem dentro da tua casa, na esperança que você pudesse mudar. Você escolheu o caminho mais fácil. Você não buscou a Deus. Você já foi do errado. E agora vem as consequências. Então assim, isso é na via normal, de fato. Isso não está dizendo você tem que apanhar. Se estiver acontecendo isso por razões dentro da tua casa, uma coisa é o teu inimigo, outra coisa é a pessoa que te ama. Que ele está falando, é o teu inimigo. Ele não está falando uma pessoa que me conhece. Então, tem um ponto aqui que ele é tênue, né? Não é aguentar, mas eu tenho certeza que se você aumentar a tua carga espiritual, essa pessoa não levanta mais a mão para você, não. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Vai ter gente tentando tomar as coisas? Vai. Vai querer ter vantagem? Vai. Às vezes você vai ficar sem nada. E olha que ele foi do campo, primeiro, da especulação, onde só existia o inimigo nos meus pensamentos, aonde o inimigo se materializou dando um tapa, chegou para agressão física. Depois ele trouxe o inimigo para o campo do material, do dinheiro, que muitas vezes é o que as pessoas cobiçam, que elas não toleram. Se ele pegar, deixa levar. Fique com o prejuízo, não tem problema nenhum. A história de Jó, nós não vimos que Deus ressarciu 10 vezes mais tudo aquilo que foi levado. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós não vamos usar isso como pretexto para odiar ninguém nem nada. Deus, ele tem uma história para cada um tem o direito de errar e o direito de se arrepender e de se reescrever, e tá tudo bem. Nós vamos seguindo daqui para frente, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Se eu estou seguindo Deus, se eu estou fazendo aquilo que Deus quer e eu coloquei dentro do meu coração, eu não vou me doer por essas coisas. Eu não vou lamentar pelo que aconteceu. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Não reclame. Se Deus está permitindo que certas coisas aconteçam, e de novo, você tem que estar tomado pelo Espírito Santo. Porque se isso acontecer
e você não tiver com ele, você não vai conseguir agir dessa forma. Isso vai machucar, isso vai sofrer, você vai ficar pensando, você vai ficar se sentindo mal, você vai ficar fazendo tudo. Mas se Deus fizer, pode levar. Entre viver em paz e ficar com as coisas, eu prefiro ficar em paz. Eu prefiro ficar em paz. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam com vocês. Então essa é a lei do retorno. O que você quer receber das pessoas? É amor? Então ame. Você quer ser uma pessoa justa? Né? Você quer receber que as pessoas sejam da mesma forma, independente se elas fizerem. Não ame só os que te amam. Você viu o que Jesus ensinou? Você vai amar todas as pessoas, você vai ajudar todas as pessoas, você vai evangelizar todas as pessoas, cada um com a tua oportunidade, cada um com o seu jeito. E é isso. Essa é a nossa missão. Se até hoje você não soube o que fazer da tua vida, é porque você não está servindo a Deus. Só vive buscando os teus interesses. E aonde você espera chegar? Em lugar nenhum, porque você nunca chegou. Ainda que você conquiste bilhões, ainda que você tenha tudo que você imagina que te falte, vai chegar um dia que você vai deitar na tua cama e sentir um vazio e uma amargura tão grande que já não existe mais o que se conquistar. E quando você chegar nesse ponto, você vai ver que a tua vida não valeu nada. E aí você vai querer tentar ver que momento da tua vida você foi feliz. Aí a gente começa na loucura de não poder nem viver o presente, porque no presente não tem nada de bom. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que nós possamos entender essas palavras com discernimento espiritual, que o Espírito Santo esteja sempre na nossa vida, que nós possamos ser agradecidos a Deus, que o Senhor possa aceitar as nossas orações, os nossos louvores, que Deus cada vez mais fortaleça o nosso coração, tire toda a mágoa, todo o rancor e todo o ódio, que nós possamos viver exatamente isso que Jesus nos ensina, ao ponto de amar até mesmo os nossos inimigos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.